Viva, seja muito bem-vindo ao TDM Entrevista. É uma das grandes figuras da Igreja Católica em Macau, mas podia ter sido advogado ou mesmo futebolista. Talento não lhe faltava e só não assinou pelo Benfica porque sentiu que tinha uma vocação que ia para além das quatro linhas. Entrou para os jesuítas há mais de 50 anos e esteve quase sempre ligado a Macau. Chegou ao território pela primeira vez em meados dos anos 70 e depois de algumas saídas para aprofundar os estudos e para orientar retiros, acabou sempre por regressar. Foi superior da Sociedade de Jesus em Macau e teve um percurso muito ligado aos setores cultural e educativo da Igreja. Foi, entre outras coisas, fundador e o primeiro diretor do Instituto Ricci, também diretor do Colégio Mateus Ricci e ainda pró-reitor da USJ. Por tudo isto e muito mais, já recebeu a Medalha de Mérito Cultural do Governo de Macau. O nosso convidado de hoje é o Padre Luís Sequeira. Muito obrigado por estar connosco. Muito bem. Estamos a poucos dias da Páscoa, para muitos a principal data do calendário cristão, em que se assinala a ressurreição, que é, digamos, a grande mais-valia metafísica do cristianismo, aquele que é o grande elemento diferenciador do cristianismo perante outras tradições. Estamos a falar da alegação de um acontecimento histórico, que aconteceu ou não, objetivamente, mas existe essa alegação central. A fé cristã diz que sim. O que lhe perguntava, com alguma provocação, no bom sentido, como é que se pode basear uma vida num milagre que aconteceu ou não há 2000 anos? Estamos numa cidade do jogo. A fé é uma espécie de aposta, como dizia Blaise Pascal? Na verdade, o facto que acreditamos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E isto é fundamental na nossa fé, que depois procuramos que seja vivido depois no nosso dia-a-dia, que tem uma multiplicidade de elementos. Portanto, esta dimensão do divino que reencarna no homem, Jesus Cristo, e que, assumindo a nossa natureza humana, passa pelas situações extremas que levam até à morte, e afirma, como Deus que é e que acreditamos, que tem uma transformação que é chamada ressurreição, que nos afirma a nós todos, a humanidade, apesar de toda a nossa fragilidade, inclusive da morte, há um sentido profundo da vida, que é a ressurreição, que é uma vida para além desta. Esta fé, ou nesta verdade, parece-me fundamental exatamente na experiência cristã. E que desejamos, ao mesmo tempo, que outros possam perceber que este Deus-homem, ou homem-Deus, seja realmente motivador à transformação da vida da humanidade, onde parte da humanidade acredita, mas ainda há muitos que ainda não chegaram a esse ponto. Diria que as tradições espirituais do Oriente, de uma forma muito genérica, da China, sobretudo talvez da Índia, tendem a valorizar a experiência do divino e a relativizar de alguma forma os dogmas da fé. No fundo, dizem que é mais importante saber do que acreditar e que o acreditar é um meio para saber, da mesma forma como um aluno acredita num professor numa sala de aula. Como é que vê esta questão? Eu vejo, particularmente até com o budismo, no sentido de que há uma abertura, e noutros, também o hinduísmo, embora não seja perito, direi que o meu conhecimento permite perceber que a dimensão do transcendente ou espiritual é uma realidade humana que, na minha perspectiva cristã, se vai encarnar em Jesus Cristo. E, portanto, há aqui um sentido pessoal da relação humana com o Deus, expresso em Jesus Cristo, que para mim, como homem que foi, é uma orientação, diria, fundamental para mim, sendo homem, tornar-me cada vez, se posso falar, em mais divino. Portanto, a diferença que eu vejo de fundo é o ser pessoal, do encontro com Deus pessoal, e não, diria, de uma libertação interior que pode ascender ao transcendente, que nem sempre acontece, como por exemplo no nubismo, exatamente o sentido transcendente não é assim tão claro, mas o que se faz, o que se entende ou se experimenta na vida cristã é que este Deus se fez carne como eu, que é igual a mim em tudo, como nós costumamos dizer, exceto no pecado.
fazer o mal, não é? Agora, que o sofrimento da humanidade, ele assumiu. E assume afirmando que é filho de Deus e que todos nós somos chamados, através da grande experiência da ressurreição, a essa transformação. Não é só falar. Ele experimentou essa realidade e convida-nos a todos nós também a confiar nessa mesma mensagem que é a experiência dele. Para mim, portanto, não é uma hipótese, é uma realidade. Em que se acredita ou não. Agora, o humano tem a capacidade também de decidir de um lado ou do outro. Mas essa decisão de acreditar depois terá de ser, em certo sentido, confirmada pela experiência, pela vivência, pela forma como uma pessoa se relaciona depois com o mundo. O meu humano também entra aos poucos, cada vez mais em profundidade e radicalidade. Portanto, a experiência do divino não vem no ar. É uma pessoa com um nome, é uma pessoa com uma história, é uma pessoa que tem características pessoais com a sua própria personalidade e é nesse caminho. Tem uma cultura, por exemplo, também não posso prescindir, tem uns pais, tem uma família muito concreta e é aí que a transformação se pode dar. E por isso é que eu digo, tenho uma inclinação muito séria e profunda e muito íntima, diria, de ir tocar a angústia humana. Porque é aqui que a gente estamos... Por exemplo, eu atualmente penso que há uma fuga enorme ao silêncio profundo do nosso coração, onde a angústia está. E é este momento agora que estamos a viver é que me dá uma grande felicidade, porque o Senhor entrou na angústia, e até em Cristo os textos nos dizem, a angústia de morte, não é paleio. Quando o Senhor chorou, ou gritou, e até grita a dizer, meu Pai, ou meu Deus, como é que abandonaste? Isto nem é teoria, nem é sofisma qualquer. É uma realidade que este Deus homem viveu. Para que eu, acreditando, quando estiver lá, como todos nós, temos as nossas angústias, a angústia existencial, até diria que o meu grande amigo, o Kierkegaard, o Søren Kierkegaard, o existencialista, nos diz, ela está lá. E isso não escapamos. A questão, eu sou um bocadinho mais maroto, diria, os tempos de hoje é que cobrem toda esta dimensão profunda da nossa existência com soluções falaciosas, enganadoras, como é, por exemplo, o consumismo. Penso que é o comer, beber, vestir, ter uma casa e estar confortável, a vida está feita. Ou outro que é o sentido que a gente vê aqui, mesmo aqui em Macau, a cultura da diversão, do prazer, para depois chegar à exploração da sexualidade e tudo isso, para criar umas soluções à angústia. Mas é um engano. Mas, no fundo, é preciso fazer, então, essa experiência de que há algo melhor. Pois. E que vale a pena... Isso, pois. E que vale a pena fazer todo esse processo, que não é fácil. É exigente. Mas como há bocadinho também falavam dos santos. A maioria deles teve histórias. E algumas delas até um bocadinho escabrosas. Mas em determinado momento tem esta compreensão de que Cristo existe e que é o Senhor que transforma e consegue fazer uma transformação de vida. Por dizer assim, simplesmente, Santo Inácio era um galante. O senhor que aspirava à sua princesa e tudo isso. Mas na doença, normalmente na doença tiramos as peneiras. Sim. Porque temos a fragilidade imediatamente. Não. E no caso de Santo Inácio é um caso paradigmático, não é? Experimentou isso, já tinha uns 20 e tais anos, apanhou com um balásio ou uma bala de canhão e escabacou-lhe a perna. O processo de convalescença ajudou a pensar, mas o que é que eu ando aqui a fazer? E, portanto, todo o galante, o senhor que se nobre e a sua princesa e coisas assim, percebeu. É muito bonito, mas
mas é uma ilusão. Neste quadro teológico de que falava, e estamos agora também a falar de Inácio de Loyola, fundador dos Jesuítas, da Sociedade de Jesus, qual é que é a especificidade, o carisma específico dos Jesuítas nos dias de hoje? A ideia que existe é que têm uma formação muito sólida, movem-se muito bem nas questões do diálogo cultural. Até que ponto é que é assim? Eu diria, nesse sentido, indo àquilo que nós chamamos de exercícios espirituais do mês, primeiro, a orientação dos exercícios espirituais, diria, tem duas dimensões. Uma é dizer, pôr em ordem os afetos desordenados. Depois, perceber a Deus e seguir. Portanto, há aqui uma pedagogia de transformação humana em profundidade que permite depois a profundidade ou a extensão e a visão do bem a ser feito. E daí disso dá-nos um sentido da mobilidade de quem é tocado por Deus de uma maneira extremamente criativa, que depois, para nós, até se vai mostrar de uma maneira muito concreta. Nós todos fazemos o quarto voto, que é da obediência ao Papa, no sentido, manda-nos para a missão e vamos. É esta mobilidade que depois vais a ver na história, vai desde a América Latina, com as grandes comunidades criadas lá, até à corte de Pequim. Repara, ali com homens meio nus e tal. Aqui, do mais requintado na maneira de se vestir e de falar e tudo. No seu caso também obedeceu à ordem de vir para Macau. Pois, mas é para parecer a capacidade que deve ser própria de um jesuíta, de se poder adaptar, a trabalhar, como a criar as comunidades de nativos na América Latina e ir ao requinte dos imperadores da China. Mas são os mesmos homens. Que depois também vamos para a Índia e lá vemos tanto o São João de Brito, que é português, a trabalhar com as castas mais baixas, como o outro de Nobili a tratar com os brahmanes. Ambos são companheiros. Têm o mesmo espírito. Portanto, há aqui uma dimensão eu diria, de preparação profunda em liberdade, acompanhada depois por uma formação longa, que vai ter partes da humanidade, da filosofia, da teologia, tudo isso, e depois até de dimensões de caráter mais humanístico ou científico ou cultural, para ajudar depois na missão. Sim. A formação do jesuíta pode chegar aos 12 ou mais anos, não é? Sim, normalmente 10 não nos escapamos. E depois, inclusive, a nossa formação só termina já sendo padre. Que é inclusive, somos padres, temos um tempo ainda de atuação, quase no sentido de ainda um bocadinho de uma certa aprovação, se damos. Porque, mais uma vez, Santo Inácio tem muito da formação intelectual e pôr em prática. Portanto, esta mobilidade é muito típica nossa, mas com uma necessidade de uma formação profunda, espiritual e humana, ou intelectual. Os jesuítas foram também, naturalmente, importantes no seu percurso, ainda muito jovem. Li numa entrevista sua que, quando viu um jesuíta pela primeira vez, percebeu: eu quero ser assim. Olha, o meu percurso não é daqueles que eu respeito muito, por ser diferente. Alguns têm uma determinada experiência e solta-lhes o gosto ou percebem. O meu foi devagarinho, foi passo a passo. Eu fui para o Colégio Jesuítas, não queria ir. Estava eu a gozar as minhas férias no Algarve, terra do meu pai. E chego a Lisboa, olha, os tios e os pais estão a pensar que tu vais para o colégio. Para onde? E lá fui para o colégio. Portanto, eu comecei a dizer, para um colégio jesuíta, está bem, e quê? E depois soube, que esse colégio até tinha uma característica especial de preparar rapazinhos ou jovenzinhos para serem padres. Eu era o único que a mim não me perguntaram nada disso. E os outros saíram todos e só eu que fiquei. Portanto, eu comecei por isso. Agora, depois teve um processo normal do colégio secundário, portanto, estive no colégio junto de Coimbra, o de Sernares, como nas Caldinhas, lá em cima, em Santo Tirso, que eu gostava muito. Eu também, até já nesse sentido, até dizia, o meu primeiro sim foi assim: gostas de estar na colégio, gostas de ser padre?
Eu, padre, no colégio. Não sei, sou padre. Mas gosto de estar no colégio? Gosto muito. Então fica. Eu digo o meu primeiro sim de miúdo de 12 anos. E foi ficando. Na altura, um pouco mais tarde, aliás, quando era estudante universitário, estudava Direito na Clássica, em Lisboa, jogava também futebol, fiz referência a isso no início desta entrevista. Teve a oportunidade, inclusivamente, de ir jogar para o Benfica, ainda nas camadas jovens, mas na altura rejeitou, porque também tinha outros planos e outra intuição. Sim, era aos 15, 16 anos. E eu posso dizer o nome deles. Era o Fernando Caiado, que era mais administrador, e o Fernando Cabrita, que era o treinador. Por acaso, um homem muito simpático e muito, muito bom. Mas quando das férias, já estava a querer como que a preparar uma possível contratação, ou pelo menos combinar, até, inclusive incluindo, vinha estudar para Lisboa, e eu disse que não. Mas isto foi muito pessoal. Nem foi meu pai, nem mãe, nem... Fui eu, não. O seu pai, que, ao contrário da sua mãe, não era muito religioso ou nada religioso e nunca viu com bons olhos, ou durante muito tempo não viu com bons olhos que fosse padre. Muito tempo, e faleceu sem estar muito de acordo com... Sim. Mas quando era... Há também uma dimensão, mais uma vez, vou lá buscar e compreender que os tempos atuais, aquelas dimensões de criancinha. Eu comecei muito jovenzinho, muito menino até, a ajudar como menino do acólito. Sim. Muito bem vestidinho, com as franciscanas missionárias de Maria, que estão aqui em Macau. Mas lá eu tenho imensas boas recordações delas. E eu começava naquilo que agora ainda lá está, que é a Igreja do Lar do Rato, mesmo ao lado do Partido Socialista ali. Sim. Que eu lembro do palácio abandonado. Agora está um palácio bonito. Pronto, é a minha zona. Era o Palácio do Palmela, o palácio aquele abandonado, já não me recordo bem de quem, e mais uma vez a igreja, onde eu aí comecei. E é aí que eu um dia, já mais tarde, já jovenzinho, é que vou perceber, eu gostava de ser como aquele. Não franciscanos, não espiritanos, com todo o respeito, mas não vinha ao clique. Quando vi aquele pela primeira vez, já ao jovem, e por sinal era da minha zona, acabei por perceber que ele morava ali pertinho da minha zona e daí percebi que era por aquele lado. Mas a maturação vai através dos estudos secundários, vou à universidade e depois a própria maturação dentro da própria Companhia de Jesus se vai, porque é longa. Como vimos, é um processo longo. Padre Luís Sequeira, vamos avançar. A sua vida tem sido pontuada por alguns episódios muito marcantes, experiências que teve ao longo do seu percurso, quer ainda a estudar teologia, quer depois em retiros, e talvez, sobretudo, uma experiência que teve, ou um conjunto de experiências que teve, na sequência de um problema de saúde grave, há alguns anos, 2007, penso eu. Sim. Em termos de espiritualidade, aquilo que retirou dessa experiência de um sofrimento imenso e de uma fragilidade, como diz muitas vezes, uma fragilidade radical. O que é que retira desse período e o que é que essa experiência pode também, em que é que pode beneficiar pessoas que o ouvem e que não passaram por essa experiência dura? O que me pergunta é profundo, mas não quer dizer que não se possa partilhar, que é, e vou ser radical, as diversas coisas que expressou, que eu fiz, eu aprendi com esta experiência radical de fragilidade, que até já estavam a pensar na missa do funeral, porque eu ia-me embora, eu percebi que dei-me de estar livre no meu íntimo. Parece contraditório, porque o fazer, dou aquilo que sou e com a responsabilidade que tinha ao máximo. E muita coisa aconteceu, diria, num sentido da consolação e gratificante, é verdade. Embora eu tenha feito sempre procurando ser diante de Deus e não por peneirice, que podemos todos cair. Agora, esta experiência fortíssima que passei, quer queira, quer não, ajudou-me a perceber que eu precisava de ser ainda mais livre dentro de mim. Não é o fazer só.
mas abrir mais à dimensão do ser profundo meu, que neste caso, inclusive, me abre à experiência de Deus. Portanto, será a minha idade a avançar que seja, mas é uma realidade que, inclusive, o mistério, está a ver aqui o mistério pascal, com Cristo, chamado o Rei dos Reis, morre espetado na cruz. Faz o vazio do túmulo. Vai até, como se costuma dizer, à morada dos mortos como nada. E a partir daí ressuscita para um outro tipo de vida. Eu estou a dizer devagarinho e diria com humildade, porque isto, agora, que experimento nesta minha vida, neste momento, esta passagem de um homem, posso dizer, criativo, dinâmico, tudo isso, que acaba de dizer, mas aprendo que o mais importante é ser ainda livre de tudo isso e abandonar naquele que é o meu Deus. Em condições normais, como é que uma pessoa pode desenvolver essa dimensão do ser? Sempre, é a vida que coloca os desafios. Estar a querer mudar, porque lá com uma formulazinha, não, disso aí é tudo ilusão. É a vida que traz isto ou aquilo. A variedade das circunstâncias que cada um vive e os factos diferentes de cada um, é aí que eu tenho que fazer um trabalho. Mais uma vez, este mistério pascal deu, apesar da dificuldade, ultrapassar através de uma transformação interior que me permite, daquilo que parece uma morte aparente, eu ser capaz de transformar em alguma coisa diferente, mais construtivo. É preciso ter essa consciência de fragilidade para se sentir um outro poder, olha, consciência de vazio para se sentir a plenitude, é isso? Isso, eu, mais uma vez, aqui vem buscar uma grande amiga, foi a Madre Teresa de Calcutá. Tem lá, pedir ao Espírito Santo que te dê luz para conheceres pessoalmente. E isto é uma norma para todos os grandes homens, que é um conhecimento pessoal, do qual, o que me diz, eu faço a experiência se sou profundo com mim mesmo e se me conheço. E perceber que, inclusive, muitas coisas feitas, ainda há a possibilidade de ir mais além e, sobretudo, nesta abertura interior, que, inclusive, me abre mais a Deus e abre mais aos outros. Portanto, é este mistério de morte e ressurreição, uma nova vida que é continuamente connosco, vai até ao fim. Agora, como digo, eu estou a aprender, mas eu ouvia. Mas o que é este do desprendimento, mesmo das coisas mais belas, e passar por tal vazio que me abre a uma outra dimensão. E aqui já o divino entra muito mais. Está a ver? Não é as coisas no ar, é com carne e osso o homem e a mulher que sou. Agora, a dimensão da leitura é que é diferente. O extremo da vida de consumo, que nós estamos todos a criticar, é comer, beber, vestir, dormir e ter uma casa. Está a ver a violência da indústria para manter este consumo e a pessoa vive ali. E já há pessoas sem ser cristãs que veem que o consumismo não faz bem à humanidade. Mas está a ver como as simples necessidades básicas prendem a pessoa e não ajudam a ir a uma dimensão mais espiritual e profunda dentro da própria pessoa. Okay. Outro aspecto, inclusive da nossa terra aqui, o hedonismo, a cultura do prazer, da diversão, do entretenimento, para não dizer depois a indústria do sexo e coisas do género, por aí afora. É o que está a oferecer com muita frequência, olha a nossa terra, estão aí. E isto, há pessoas que ao fim de semana não podem deixar de andar nesta vida. Padre Luís Sequeira, vamos avançar ainda há aqui outros temas que gostava de abordar consigo nesta entrevista. Um deles, a comunidade
católica em Macau, o Estado da comunidade católica em Macau tem uma influência, digamos, desproporcional através do sistema de ensino. 2 em 3 escolas privadas são escolas católicas, mas em termos brutos estamos a falar de cerca de 5% da população de Macau, mais coisa, menos coisa. O que lhe perguntava era se esta comunidade tem condições para se projetar no futuro ou se é uma herança histórica que de alguma forma está em risco. Eu dizia que tem que aprofundar o que é história, o que é experiência. Porque estamos com necessidade de olhar mais para o futuro. Portanto, aqui a relação mesmo de Macau, que até tem uma dimensão profunda de apelo ao encontro de povos e culturas e de religiões. E concretamente na China, Macau foi a plataformazinha para esse testemunho no Oriente. Agora, e isto, pronto, como toda a história, todos nós temos a nossa história e abdicar da nossa história é destruirmos. Portanto, em termos de igreja, eu diria ter essa consciência. Inclusive até, em termos mais superficiais, diria, todo este desenvolvimento para a consideração do património cultural, onde a grande maioria são igrejas, por si mesmo mostra a importância. Agora, a vida continua e estamos a olhar, como digo, num contexto até de um país, 2 sistemas, para dizer, e como é que vamos enfrentar o futuro? Bom, neste sentido, há que ter uma dinâmica baseada numa tradição, de dizer, uma profundidade da experiência de fé que está enraizada aqui na Terra. Que inclusive agora há que não esquecer que a comunidade filipina veio. Já não se pode falar da comunidade filipina qualquer coisa de imigrantes. A comunidade cristã, inclusive, até tenho uma pessoa, minha amiga, uma antiga assistente no colégio, que acaba de fazer uma tese de doutoramento onde aborda a religiosidade popular através da comunidade chinesa, portuguesa e filipina, que é muito forte. Pronto, isto é um elemento a não perderem e ter em consideração, porque são muitos, e inclusive há uma obrigação da Diocese ter um espaço aberto e uma obrigação de ajudar esta parte da comunidade a crescer e a formar-se. Agora, neste contexto, eu tomo como uma graça, um dom, é o nosso bispo. Com as suas características e fala-se um bocadinho das suas maneiras de ser e tal. Mas para mim é uma graça receber que nós estávamos a precisar de um líder espiritual. Um homem com as suas qualidades que tem, mas também com o sentido do serviço da Igreja. Indo ao sentido da pergunta que lhe fazia há pouco, em que medida é que o Bispo e a Igreja no geral estão a preparar, a lançar as sementes para esse futuro? No meu entender, a orientação, por exemplo, atual, em que chama muito à formação catequética, por exemplo, à formação das famílias e, sobretudo, à formação da juventude pela educação, são orientações que o Sr. Bispo tem dado claramente. Inclusive na educação, o apoio que ele dá à universidade. Que eu, para mim, acho que é uma das grandes prioridades da própria Diocese, da comunidade cristã. Portanto, está a ver, ele está com sentido de liderança a pegar nas bases da estruturação de uma comunidade que tem vida. E, portanto, vai toda a formação catequética que vai até aos catecúmenos, portanto, aqueles que estão a aprender ainda, vai pegar à juventude em geral e vai orientá-la muito fortemente no campo da educação. E daí a ver o Sr. Bispo a criar comissões, a criar dinâmicas de repensar para olhar um bocadinho para o futuro. Portanto, a mim, nesse sentido, a liderança do Sr. Bispo veio no momento exato, porque precisávamos de um líder. Falamos de futuro, o futuro passa sempre também, de uma forma ou de outra, pelo continente, estando nós em Macau. Perguntava-lhe que balanço é que se pode fazer até esta altura do o acordo temporário entre a China e o Vaticano. Que resultados práticos é que teve até agora? Eu nisso
penso que as coisas vão sempre muito devagarinho. Penso que a aproximação tem um sentido positivo, mas não resolve tudo. Eu digo, não sei, não consigo furtar-me à visão que também está e até concretizar num país de 2 sistemas, que há uma realidade em que tem uma ideologia marxista e um regime comunista e toda uma outra, do outro lado, do nosso segundo sistema, diria, uma ideologia mais liberal e tipo capitalista, em que, por si mesmo, são muito antagónicos. Agora, imediatamente eu não vejo a solução, mas vejo é que temos que dialogar. E nisso até sou muito pela linha de Macau, que há muitas vezes dizem que a gente não percebe as coisas, que engole tudo e faz isto. Diz sim e não. Há dimensões que são tão radicais nas suas posições que só, diria, uma paciência ou uma paciente abertura um ao outro é que se chega a criar alguma coisa. Porque a realidade não pode ser que é difícil. As duas ideologias são antagónicas em si. Agora, eu acho genial o Deng Xiaoping formular assim. Agora, temos é que trabalhar como é que vamos chegar ao... E eu disse nisso, a minha reflexão, esta dialética que é fortíssima, então, usando a terminologia marxista, a tensão dialética é um como está clara. Uhum. E então, a tornar-se o que é dialética antagónico. Portanto, há aqui uma realidade humana muito forte, com grandes dificuldades. Agora, eu acredito, mais uma vez, que há sempre esperança nesta situação. E, para todos os efeitos, existe um princípio de acordo que tem vindo a ser praticado, existem nomeações confirmadas de parte a parte, já são progressos. Eu acredito... só para dizer que há pessoas que não poderão estar sempre na crítica, porque o comunismo é assim. É verdade, eu não posso negar. Agora, eu acredito em uma coisa maior. Eu acredito que também a dimensão, diria, da mensagem cristã e com o sentido da presença de Deus lá irá. Agora, como digo, eu tenho que ir com a realidade que está. E disse mais uma vez, nós, os jesuítas, sempre fomos homens de fronteira. E na fronteira não vemos as coisas claras e temos riscos. E, inclusive este encontro intercultural e às vezes até religioso sempre foi difícil e exigente e demoroso. Ora, eu acredito, a nós são nos dados 50 anos, já são só 30 agora. Eu penso que até se devia pensar mais nesta realidade, os 2 sistemas são quase, diria, antagónicos na sua ideologia e na sua prática até. Como é que vamos resolver? Não é criticar sempre a manter o antagonismo, nem mas pelo contrário, é continuar. Por isso é que eu digo, a dimensão de Macau é diferente de Hong Kong ou Taiwan. Uhum. O nosso é ir vivendo e discutindo. Aperta aqui, aperta acolá, discute assim, e não é nem a dialética de Hong Kong, nem é o antagonismo da Formosa. Nós é ir quase a bater um bocadinho no molhado e aos pouquinhos tentar soluções. Essa estratégia tem funcionado? Eu tenho esperança, mas tem funcionado devagarinho. Uhum. Portanto, eu acredito muito no gêniozinho do Papa. Tem umas intuições muito, quase diria até muito latinas, mas muitas das de Deus. Como as viagens que ele fez, ir ao Iraque. Quem é que pensava ir ao Iraque? Ou enquanto, em vez de ir para um concerto, ir para Lampedusa com os imigrantes a morrer lá no Mediterrâneo. Ele tem, quase diria, chispas muito próprias que eu acredito que poderá construir qualquer coisa, não sei. Agora, que não é fácil a solução, agora também não podemos desanimar, é ter esperança que temos que ir ao encontro de uma solução. Padre Luís Sequeira, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. TDM Entrevista volta de hoje a 15 dias. Contamos consigo. Até lá.